Boa tarde. A aula de hoje é a segunda parte, tópico de estimação de parâmetros. Nós cobrimos rapidamente a parte de estimação linear. Nós terminamos com um exemplo voltado para a fusão de dados sensoriais. No caso, quando você tem dois sensores, imediatamente você quer fazer a combinação dos dados dos sensores. Mas mais para frente, quando entrarmos no tópico de filtragem estocástica, a gente vai ver técnicas que vão fazer isso continuamente, à medida que os dados vão chegando e vão sendo processados para obter melhores estimativas. Assim como na parte de estimação, filtragem estocástica eu vou cobrir também com uma certa velocidade, porque o nosso foco aqui é mais a parte de robótica, mas grande parte dos exemplos vão ver de robótica, eu vou envolver esses dois termos. Por isso a preocupação em pelo menos passar rapidamente para deixar vocês com alguma dificuldade para fazer modelagem depois. Bom, no caso não linear, acontece o seguinte: a relação entre as medições e os parâmetros dela não pode ser dada para uma função linear. Okay? Qual o inconveniente disso? Pode ser que você não tenha uma solução de forma fechada. Ou seja, não falamos de encontrar uma solução é por um método numérico interativo. Okay? As vantagens disso é que você não tem muito controle com relação ao tempo de execução. Você não tem muito controle sobre a precisão. Então isso pode trazer outros efeitos colaterais. Bom? Mas se for para uso offline, bom, você pode esperar o tempo necessário para que os algoritmos apresentem um bom resultado. Bom, aí, a depender do problema de cada um, você pode escolher fazer minimização de função de custo ou pode escolher trabalhar com funções de probabilidade. No caso de função de custo, comumente a gente vai usar o critério soma dos quadrados. Okay? Quadrados dos erros, dos resíduos. E para esse critério, nós vamos procurar encontrar como estimativa aquele valor de θ que minimiza essa função. Bom, esse valor de θ vai ter que se satisfazer simultaneamente, vai ter que ser o ponto custo derivado da função de custo é zero e a derivada da segunda da função de custo é positiva. Isso porque, como aquele critério quadrático, ele não pode ser negativo, ok? E como estamos trabalhando com um caso não linear, não necessariamente você pode ter um mínimo, somente o mínimo. Você pode ter vários mínimos, ou seja, na função de custo. Isso considerando aqui como exemplo um θ escalar, tá bom? Só para facilitar o exemplo, pode ser dessa forma. No caso, você pode ter vários mínimos. Aquela primeira condição ali é a condição que diz o seguinte: te permite encontrar os valores de θ para os quais a derivada da função de custo é zero. Então, isso implica que são pontos mínimos ou máximos locais. Como a função de custo V é sempre positiva, então deve existir um mínimo global. Okay? Os mínimos da função satisfazem essa segunda condição aqui. Então, se for seu objetivo tentar encontrar para o seu problema uma forma fechada, dessa primeira equação você encontra todos os valores de θ que podem corresponder a máximos ou mínimos locais. E por essa outra equação você vai testar cada um dos valores que você encontrou na equação anterior para separar aqueles que são mínimos locais. E aí qual o mínimo global? Aquele com menor função V. Ok? No caso. Então, na verdade, são três passos que você tem que seguir até chegar à confirmação de que você encontrou a solução ótima. Ótima no sentido de minimizar a função de custo. Tá bom? Como é que você encontra a matriz de covariância associada ao erro? Aí eu vou fazer a referência a vocês, passar a referência do artigo do Aralic para verem esse método. É um método numérico também.
tá bom? Que faz uso justamente da função de custo. Okay? Bom, se você for na direção de resolver o problema de máxima zero semelhança, ou seja, você está trabalhando com modalidade probabilística, nós sabemos já que a estimativa de máxima de verossimilhança é o valor de θ que maximiza a função de verossimilhança, ou o NN da função de verossimilhança. Vocês perceberam na última aula que às vezes escolher o NN pode ser mais interessante porque torna a resolução mais fácil. Ok? Você pensa que vai ficar mais difícil, mas vai ficar mais fácil. Principalmente se você estiver trabalhando com FDPs de classe exponencial, porque o NN exponencial é igual ao argumento da exponencial. Então, muito provavelmente vai ficar mais fácil. Aí, o valor θ maximiza essa função, o que muda no critério é que não somente a derivada primeira tem que ser igual a zero, nos valores de máximo de verossimilhança, mas também a derivada segunda em relação a θ tem que ser negativa. Isso porque, no caso de FDPs, você vai estar possivelmente lidando com FDPs, no caso não linear, possivelmente multimodais. Okay? Não necessariamente, mas ela não vai ser aquela forma gaussiana. E aí talvez não necessariamente aplicar o LN vai te ajudar. Tem soluções, tem casos que, para o caso não linear, você tem uma forma fechada, mas para outros casos não tem. Então sempre eu sugiro, tente a forma fechada. Se deu o trabalho assim, de tentar resolver isso aí, ok? Às vezes eu vejo o pessoal empregando muito tempo para tentar usar o Maple para fazer essa solução. Às vezes o tempo que a pessoa usa para tentar fazer aquilo funcionar direito, você podia ter resolvido na mão. Okay? Depois de umas 4, 5 folhas de papel, frente e verso, você chega na solução. Mas é o caminho. Então aqui no caso, função de verossimilhança, função de tempo. Então, os pontos que a derivada da função de verossimilhança igual a zero correspondem a máximos e mínimos locais da função, e aqueles para os quais a derivada segunda da verossimilhança em relação a θ é negativa são aqueles pontos de máximo local. Aí qual vai ser o máximo final? Aquele com maior função, o valor da função de custo. Bom, você pode talvez pensar, tá, mas para que eu preciso verificar se é um máximo ou um mínimo local se eu posso somente avaliar a função de custo para aqueles valores de θ que resolvem isso aqui? Okay? Então, fica a critério de vocês, se quiserem seguir para o segundo passo. Mas para a solução fechada, fica difícil para encontrar a solução fechada, se ela for única, eu posso ter um certo número de soluções para essa relação aqui, mas só uma talvez vai satisfazer essa de cá. E é muito mais fácil confirmar por aqui que por tentar avaliar na mão, ou de forma fechada, que a função de custo vai ser menor que os demais. Okay. Menor ou maior que os demais. No caso é FDP. Caso bayesiano, o problema é similar ao caso máximo da verossimilhança. Porque você vai encontrar o θ tal máximo, mas as coisas complicam bastante se você for tentar encontrar como estimativa a média. Ok? Eu sei que a gente não chegou a essa conclusão aqui, mas eu já adianto, a média condicional é a estimativa de mínima variância. Tá certo? Ou seja, ela vai ter um menor valor da matriz de covariância. Você vai ter um resultado mais preciso. Tá bom? Então, em algumas situações você vai preferir realmente tentar encontrar a média. Aí, nesse caso, somente se a FDP a posteriori for gaussiana, ou se ela for simétrica com relação à média, aí é possível você utilizar a seguinte relação: a moda principal é igual à média. Ok? Na verdade, não é nem a moda. Na verdade, ela for simétrica com relação ao centro e tiver apenas um pico. Essa é a condição. Tiver apenas um máximo. Porque pode acontecer a situação aqui. Essa função ela é simétrica em relação à média, só que as modas não coincidem com a média.
Mas se ela for simétrica à nossa média, tiver unicamente uma moda, essa moda obrigatoriamente está em cima da média. Okay? É o caso da distribuição gaussiana. Mesmo você tendo não linearidade, pode acontecer por alguma razão uma variável ser diretamente eliminada e você quer por causa gaussiana, mas não é geralmente o caso. E aí, tentar resolver essa equação de K implica resolver a integração numérica, a integração o cálculo integral, que não é trivial. Tá bom? Então a gente espera que não precisar ficar com um caso não linear. Por que pareça, o caso não linear parece mais difícil de ser resolvido e ele é abordado no contexto de filtragem estocástica por métodos aproximados, que dão resultados muito bons. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, qualquer que seja o método, se você não conseguir uma solução fechada, você vai ter que partir para o método iterativo. O método iterativo não necessariamente vai alcançar o máximo ou o mínimo da função. Ok? Ou não vai garantir que a derivada da função é igual a zero. Então você vai parar num ponto que está perto da solução ótima, ou até pode estar distante. Então a gente chama esses métodos de métodos subótimos. Uma estimativa obtida por meio desses métodos é subótima. Bom? E aí você pode aplicar métodos voltados para a maximização de funções. Gradiente descendente é o mais conhecido delas. Gauss-Newton, mas a mais, digamos assim, que tem mais eficiência dos métodos iterativos é Dirichlet-Marquardt, mas que permite encontrar uma solução local que você estiver perto da solução, dentro dessas três. Não sei se método vocês já estudaram uma dessas técnicas. Essas técnicas elas fazem uso da derivada e da hessiana da função de custo. Vou pegar esse caso aqui que eu já tinha desenhado. Todos os métodos requerem que você parta de uma condição inicial. Seria uma estimativa inicial. Certo? Alguma informação priori que você tiver. Se não tiver, tira o acaso dentro de uma faixa. Tá bom? Eles fazem uso do gradiente da função. Ok? No caso aqui, o gradiente da função, é o sentido que a função cresce, não é isso? Então, o método gradiente descendente, ele incrementa a estimativa segundo a seguinte forma. Certo? Em que essa constante aqui é um valor relativamente pequeno. Quando eu multiplico por esse vetor, ele está indo na direção contrária desse vetor de K. Então, quer dizer, você vai fazer esses incrementos nessa direção. Então, começa de valor inicial e vai tentar aproximar desse valor aqui. E para esse valor de K, a derivada da função é zero. Então, já vai ter mais incrementos. A questão é que, à medida que você vai aproximando, mais lentamente essa aproximação essa velocidade de aproximação, por conta que a derivada vai diminuindo. Porque a derivada vai chegando aqui perto, vai começar a ficar perto de zero. Ainda negativo, mas perto. Ainda positiva, mas perto de zero. E aí a taxa de aproximação vai diminuindo. E aí tem métodos que, em vez de utilizar essa constante μ, utiliza a derivada segunda da função de custo, que é uma matriz. Certo? Esse eu vou ver é um vetor, mas a derivada segunda de relação θ transposto é uma matriz. Chama-se matriz hessiana. E essa matriz, prova-se que esse método na primeira iteração, se a função for uma quadrática, ele já atinge o mínimo. Mas como localmente é aproximadamente quadrática, então às vezes em poucas iterações ele já atinge. Só que o problema é que, como envolve a inversa da hessiana, certo? Pode acontecer algumas situações que a hessiana fica mal condicionada. Então já se usa o método de Levi-Marquardt um pouco diferente para evitar essa questão de não é nem que a hessiana é mal condicionada. Na verdade, se aproxima a matriz hessiana
quando está perto da solução do problema, por essa matriz aqui. Que nada mais é que a derivada da função em relação à θ, certo? Essa aproximação ela é boa se você estiver perto do mínimo. Mas, como esses métodos baseados em esse ano, no lugar de I acaba sendo um termo como I vezes a matriz desse ano a menos 1, essa aproximação aqui fica perto de zero quando você está se aproximando do mínimo. Então essa matriz fica também mal condicionada. Aí geralmente se usa I vezes essa aproximação desse ano mais um lambda vezes matriz de identidade. Esse lambda é uma quantidade muito pequena, só para garantir que esse termo não fique em zero. E aí essa inversa aqui total fique ainda não singular. Isso é o método de Lebedeck-Marquardt. Desse método é o mais interessante para dar resultados mais rápidos. Tá bom? Todos eles vão requerer que você na mão calcule essas derivadas. O método Simulated Linear, ele é um método de busca estocástica. Você começa de um ponto inicial, ele vai e você começando esse ponto inicial é um método que procura explicar fisicamente o processo de otimização de um material, uma barra de ferro aquecida, mas não uma barra de ferro muito aquecida, apoiada apenas em duas pontas. Com o passar do tempo, ela vai dobrando na divisão da gravidade, certo? A temperatura vai esfriando, então ele vai tender a uma posição final que é uma posição ótima. Okay? Então é um processo de busca estocástica. Eu começo, na verdade, sorteando incrementos aleatórios, começo com esse valor inicial, sorteio incrementos aleatórios, certo? Inicialmente uma variância relativamente grande dessa distribuição. Por exemplo, o primeiro valor vai ser aqui. Ok? Se essa função de custo for menor que essa de K, ele guarda esse valor. Se não for, se por exemplo estiver sorteando um valor aqui, eu aceito esse valor como próximo candidato para o θ com uma certa probabilidade. Isso para permitir que o algoritmo saia de mínimos locais, de vários locais ou coisa desse tipo. E essa variância vai vir com o tempo, como se fosse o efeito da temperatura. Então, a busca inicial é numa base relativamente grande, com o passar do tempo vai diminuindo, geralmente quando você já está perto assim, lá do mínimo. Aí você chega no resultado, talvez se não for tão longo, não tem problema, aí fica mais fácil aplicar um método como esse e outros aqui, que já perto do mínimo, de um mínimo, ele já dá uma convergência melhor. Okay? Já algoritmo genético são conjuntos de métodos inicialmente usados para otimização e procuram representar o processo de seleção natural das espécies, em que, em tese, é como se você tivesse uma população, então um conjunto inicial de parâmetros, tá certo? Esses parâmetros fazem parte de uma população que se acasalam, geram filhos. Então existe uma combinação entre esses parâmetros. Alguns desses filhos podem sofrer mutação, então existe um parâmetro catástase de mutação, ou seja, algumas dessas combinações de parâmetros podem gerar filhos que estão muito fora assim, da proximidade dos pais. E assim é um método que vai explorando o espaço de parâmetros. E que com o passar do tempo, o que vai acontecer? Devido ao processo de seleção, os pais morrem, os filhos são teoricamente melhores do que os pais, são filhos com menores valores da função de custo. Então, eles tendem realmente a se aglomerar em torno dos mínimos da função. Ok? Isso, acho que mais de 30 anos já esses algoritmos. Então, oi. Aí, para o algoritmo genético, você estaria otimizando achar o modelo ou a própria... Achar o θ. Certo? Inicialmente, minha população são valores iniciais de θ. Eu não posso colocar um só. Aí eu já sorteio aleatoriamente. Mas dá para mexer no modelo também. Hã? Dá para mexer no modelo também. A questão do próprio modelo. Mas o modelo descreve a função dos parâmetros, não? Não, mas por exemplo, você pode inclusive iterar com isso, né?
Você tem um determinado modelo e você quer achar Ah, sim, entendi o que vocês o estão número de falando. parâmetros que é o ótimo para sua solução, por exemplo. Sim, você quer achar modelo e parâmetros daquele modelo, sim. A lembrar que em alguns casos, por exemplo, se você quer achar retas são casos especiais de elipse. Então dá até para colocar nesse espaço de parâmetros. Certo? Então depende do que você estiver trabalhando, mas concordo, pode também você usar a otimização. Okay. Tem particle swarm, enxame de abelhas, métodos de enxame, na verdade. Esses eu já não tenho acompanhado mais, são métodos mais dos últimos 10, 15 anos. Tá certo? Mas são métodos usados para otimização de funções. Já são métodos muito mais pesados, geralmente para problemas muito mais complexos do que a gente vai trabalhar aqui. Tá bom? Simulator de annealing, que eu nunca ouvi falar. É porque é velho tanto quanto eu. Só. Tá? Mas no livro de cálculo numérico tem esse método. Ele é eficiente para esses problemas relativamente pequenos, por conta da forma como ele está apresentado. Já se você estiver trabalhando com... Já não são tão eficientes para o caso probabilístico, porque existem já técnicas um pouco mais eficientes. Porque são técnicas que exploram justamente o fato que as funções dessa probabilidade, as causas vão para zero no infinito. Então, por exemplo, dá para você dividir o seu espaço de parâmetros em intervalos, em uma grade de possíveis valores, discretização espaços de parâmetros e tentar avaliar as funções para cada um dos parâmetros. Esse é o chamado método de Lattice. Força bruta. Você forma uma grade de possíveis valores de todas as combinações de parâmetros e avalia a função dessa probabilidade para cada um desses valores. Se você quer encontrar o máximo, você vai encontrar aquele valor, aquela combinação de parâmetros, com o máximo valor que você encontrou. Aí tem métodos já baseados, esses métodos baseados em Lattice, eles são muito custosos, porque se você... Então, deixa eu usar aqui o quadro. Acho que é melhor. Vamos pegar o caso bivariado. Teta sendo tetano, tetano. Então você vai dividir esses passos parâmetros em uma grade. Então você tem várias possíveis combinações de θ1 e θ2 que dá um candidato para θ. E aí você vai avaliar, se você quer encontrar o máximo da função de verossimilhança, tem que ver que essa função ela vai para zero no espaço de y1 e y2, não no espaço θ. Aqui eu estou escrevendo ela na θ, então necessariamente ela vai para zero, tá? Claro que espera-se que para a faixa que você escolheu os θs aqui, ela vai para zero e lá fique. Se ela não ir para zero, é porque você escolheu uma faixa muito estreita. Então tem uma dificuldade para você escolher essa faixa dos θs. E aí você vai calcular essa função para cada um dos pontos. E se for para encontrar o máximo, você vai pegar aquele valor com o máximo que você calculou. Então são métodos muito custosos. Depender do número do espaço de utilização que você quiser, isso pode demorar muito para você ter um resultado. Já tem outros métodos, como de amostragem de importância, em que a gente procura gerar amostras dessa FDP ou da a posteriori, mas a amostra de qualquer que seja FDP, utilizando uma função auxiliar, fácil de gerar nos relatórios, sei lá, gaussiano, normal. A diferença para esse caso aqui é que, eu acho que vocês se lembram do método de aceitação e rejeição. Eu tinha que resolver o problema que era encontrar uma constante M. Eu falei para vocês, né, método de aceitação e rejeição, para gerar nos relatórios. Nós queríamos gerar de uma certa FDP e usamos um auxiliar, mas tínhamos que encontrar uma constante M, tal que M vezes essa FDP da auxiliar é maior do que a FDP que você quer gerar, certo? No amostragem de importância, isso não é necessário fazer
para esse caso, justamente por conta da condição que a integral de esse líquido vai definir dessa função é zero. Então você associa peso, você gera amostras e cada amostra vai ter um peso, que é função dessa função que você consegue avaliar. Então você gera uma amostra, calcula o peso, tá certo? Então cada amostra tem um peso. Então você quer colar a média, faz a média ponderada. Ok? Quer encontrar o máximo da função, você vai ser aquele valor daquela amostra com o maior valor de peso. Okay? Esse peso ele é proporcional a SFDP. E aí a gente não precisa resolver o denominador da função. Okay? Então é como a gente elimina a necessidade de cálculo de média condicional de determinar o termo no denominador. E o SR é um método que procura fazer uma reamostragem desse conjunto de pontos gerados, porque eles não necessariamente estão explorando toda a FDP, dependendo da quantidade que você gerou. Okay? A gente vai ver esses dois mais na frente para pegar a parte do plástica. E por fim, vamos falar de estimação robusta. Nós tivemos uma ideia de estimação robusta quando fizemos uma comparação entre cálculo de média amostral e mediana amostral para determinar a média da distribuição. Okay? Bom, alguns estimadores robustos eu vou apresentar agora. Existem os M-estimadores, R-estimadores, L-estimadores. L-estimadores são estimadores que fazem combinações de outros estimadores. R-estimadores são estimadores de ranking que fazem ordenamento. E M-estimadores são estimadores que ponderam, baseados em função de custo, que essas funções de custo precisam ser minimizadas e elas são funções de custo ponderadas. Ok? Então, os estimadores são um conjunto de algoritmos que procuram a cada iteração atualizar esses pesos. Alguma medida com peso muito grande, ela vai ter mais influência no resultado final. Então, ela é considerada pelo estimador como um inlier, quer dizer, um ponto razoável da amostra. Enquanto que aquelas medidas com dado perto zero são outliers. Então, o próprio algoritmo tenta separar inlier de outlier. Então, isso é resumido por esse algoritmo. Inicialmente, começa a se assumir que todos os pesos são iguais a 1. O número de iteração é igual a n igual a 1, nesse caso. Os pesos são igual a 1 para todas as medidas. E iteração inicialmente zero. Então, você primeiro calcula uma estimativa nessa condição. Então, essa estimativa vai ser aquela mesma medida por mínimos quadrados. Okay? Aí não importa se é linear ou não linear. Essa técnica é genérica. Desde que você escolha o estimador que vai minimizar essa função. Tá bom? Aí, a partir dessa estimativa, você recalcula os pesos utilizando uma função. E essa função, ela avalia cada resíduo após a estimação. Então, essa função tende a atribuir pesos grandes para resíduos pequenos e pesos pequenos para resíduos grandes. Okay? E algumas das funções são, não que elas sejam descontínuas, mas elas mudam abruptamente de orientação. Ou seja, fazer com que a influência de resíduos muito grandes seja zero. Então, um exemplo, e você repete esse processo enquanto um critério de parada não for satisfeito. E pode ser número de iterações, pode ser você perceber que o parâmetro θ não variou de uma iteração para outra, ou variou acima de um certo epsilon, então você não para, você continua para o próximo passo até essa equação ser satisfeita. Então, esse é só um exemplo de uma função utilizada no estimador, é a função de Huber, que é essa função de K. Ela determina o mínimo entre essas duas relações, entre 1 e esse número de K. Esse aqui é um módulo do peso associado à enésima medida, do resíduo associado à enésima medida. E, ou seja, se esse resíduo for grande, esse módulo vai ser grande, dependendo do numerador, esse mínimo vai ser um número menor que 1. Então vão ter pesos diminuídos. E essa função do numerador, função MADS, que é a mediana dos desvios absolutos.
dos desvios medianos absolutos, que é dado por essa fórmula de K. MAD é uma estimativa do desvio padrão, só que é uma estimativa robusta. Assim como a mediana é uma estimativa robusta da média, o MAD é uma estimativa robusta da mediana, da variante, do desvio padrão. Okay? E essa constante C vai no número 345. Então, ou seja, aqueles resíduos que estão bem acima comparativamente ao desvio padrão robusto, eles vão receber peso menor. Ok? Segundo essa fórmula de K. Mas tem outras funções. Okay? Esse tipo de M estimador, ele é capaz de apresentar bons resultados com até 20% de outliers no conjunto de pontos. Parece alto, não é um número, 20%, mas já viu que a mediana dá 50%. Então, associado, como a mediana se mostra como um método de estimação de média relativamente robusto, se tem algo equivalente para a minimização de funções de custo. É o LMEDS, que é, na verdade, como a gente chama mínimos quadrados, a mínima média quadrática, sendo o critério para mínimos quadrados, também você tem o critério da mínima mediana quadrática. Okay? Na verdade, essa é a função de custo aqui. Você procura encontrar com estimativa o valor de θ que minimiza a mediana dos resíduos. Isso se faz por meio desse algoritmo de K. Esse algoritmo, o que é que ele faz? Vamos supor que você vai estimar os parâmetros de uma reta. A reta é representada por dois parâmetros, então D igual a 2. Okay? Você tem um conjunto de 100 pontos. Então esse método ele procura sortear, a cada iteração, ele sorteia aleatoriamente um certo número de pontos, mais do que o suficiente para calcular os parâmetros de uma reta. Então se eu tenho se dois pontos são suficientes para calcular os parâmetros de uma reta, eu posso sortear 3 pontos, 4 pontos ou 5 pontos. Então esse número é variável, tá? Depende de cada um, de forma a encontrar os parâmetros de uma reta que aproximem aquele ponto, aqueles pontos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, okay? Eu posso sortear 4 pontos aleatoriamente. Aplica-se o método de estimação para encontrar os parâmetros da reta, vai me dar possivelmente essa reta. E aí eu calculo os resíduos de todos os pontos comparados a esse modelo. Tá ok? Não os resíduos, você calcula a função de custo da mediana, eu calculo os resíduos e depois calculo a mediana dos resíduos. Quer dizer, que é a minha função de custo. É o quadro dessa mediana. Aí eu gero depois outros 4 pontos. Vou pegar aqui. Faço a estimação segundo esses 4 pontos. Calculo os resíduos e a mediana. Se essa mediana for menor que a anterior, eu guardo esse meu conjunto de pontos e os parâmetros associados a eles como sendo parâmetros, digamos, do meu conjunto robusto, que aproximou bem o conjunto de pontos. Okay? E eu vou continuar isso por um certo número de vezes, um certo número de iterações. O número de iterações depende, é dado na verdade por essa fórmula de K, que depende da informação que você vai dar como entrada, que é o percentual máximo de outliers da amostra. Se você quer um algoritmo robusto, você quer que ele seja robusto, digamos assim, mesmo para até 80% de outliers na amostra. Então existe uma relação entre o percentual de outliers na amostra e o tamanho da amostra, DS, que você está sorteando. Então se eu tenho muitos pontos, tá certo? E eu quero ter a chance de algum desses sorteios de apenas 4 pontos, sejam 4 inlagras, e aí encontrar um bom modelo, existe uma certa probabilidade associada a isso. Ok? E essa probabilidade tende a aumentar quanto maior o número de amostras, o número de iterações. E aí tem essa fórmula de K que determina o número de amostras, o número de iterações que você tem que fazer em função do percentual de outliers que você quer que seu algoritmo seja robusto, certo? IPI, que é a probabilidade de sortear
ds em layers. Okay? E essa informação ela também é passada como parâmetro. Okay? Aí, ao invés de você estimou o que seria o melhor modelo, na verdade ele é usado para selecionar os seus pontos em layers. Aí depois você calcula para aquele modelo que você teve uma estimativa para o desvio padrão, segundo essa forma, e usa apenas os pontos que estão com resíduos no intervalo de mais ou menos 2/5 vezes desvio padrão, certo? Para poder dizer assim, esses pontos são meus inliers. E aí calcula o teu estimativo em cima desse. O número de operações vai depender dos parâmetros que você passar como entrada. Né? Eu implementei esse algoritmo, mas vamos ver os resultados com ele. E o último é o Randstad, que é desses todos é o mais robusto. Porque o que ele busca fazer? Ele busca também encontrar um conjunto mínimo de pontos, só que ele vai incrementando o número de pontos que vai associar a cada vez. Então ele num laço mais interno, ele vai encontrar um melhor modelo para cada, digamos, 4 pontos. Ok? Então, associado a esse modelo tem um certo valor da função de custo. Aí ele tenta, na próxima rodada, encontrar o melhor modelo para 5 pontos. Então, ele vai tentar encontrar o máximo consenso de pontos, o tamanho máximo da minha amostra de inliers. Depois das iterações. E ele é mais robusto que o LMAX. Tá bom? O LMAX pode dar bons resultados, mas você vai ter que rodar umas iterações muito grandes para isso. Tá bom? Eu vou rodar isso na forma de simulação. Isso foi o que você colocou já. Isso, eu já coloquei lá no site. Nessa simulação, nós estamos vendo aqui um conjunto de pontos em azul que foi gerado de um modelo. Esse modelo está sendo representado por esse segmento reta em vermelho pontilhado, tá? Então esse conjunto de pontos vai sempre seguir esse modelo. Então o problema de estimação dos parâmetros de uma reta na presença de outliers. No caso aqui não temos nenhum outlier, então nós temos 0% de outliers. Nessas condições, mínimos quadrados vai dar essa reta em vermelho, por exemplo. Não sei se vocês perceberam, mas foi desenhada uma reta aqui em vermelho. Então ela passa bem por todos os pontos. Ok? Mas se eu aumentar para 5% de outliers, você já tem aqui já algum conjunto, subconjunto de pontos aqui que não são inliers. Se eu usar mínimos quadrados, esses pontos vão influenciar na estimação. Se eu aumentar 10%, você pode ver. Bom, na verdade basta um ponto para o mínimos quadrados ser influenciado. Então aqui 10%. Não, mínimos quadrados já vimos que ficou polarizado pela estimação. O estimador é pouco influenciado. O estimador trouxe uma segmento reto aqui em verde. Você pode ver que ele segue muito bem os pontos. Ele conseguiu rejeitar até 15%, sem ser muito influenciado pelos outliers. Mas se você for para 20%, mínimos quadrados, já nem se fala mais. O estimador ainda está no limite da influência, 25%, mínimos quadrados, o estimador já foi afetado. Tá. Pessoal, esses percentuais, né, são obtidos de forma fechada, tá? Os artigos, o pessoal pesquisa na área, eles têm essas medidas. Tá bom? Então você já sabe que até 20% você usa o estimador. Não é mal, né, pessoal? Não é nada mal. Mas aí você usa o LMAX. Então esse segmento já ficou preto aqui. Vamos aumentar o percentual. Vamos testar aqui o LMAX até onde ele vai? É o que eu não me lembro mais do parâmetro que eu usei para o LMAX. Vamos ver o LMAX até quando é que ele quer. Não quebrou. 35%. Em estimador, nem vou rodar mais, tá bom? Mínimos quadrados nem se fala.
já não consegue mais dar resultados bons com 35% de outliers. Então V 40%, LMEDs, 45%, LMEDs. LMEDs de novo, 45%. Vou olhar o Ransack, tá bom? Bateu em cima do LMEDs. Os dois são muito parecidos nessa situação aqui. Tá, e 50%? LMEDs. Errou, Ransack. Errou. Mas sabe que errou? Este outro conjunto de pontos, tem 50% de pontos, também são bons, representam também uma reta. Então ele achou um modelo coerente do problema federal. Ele me acha. Eu não quero dizer que você, não quero que você me ache bom, que eu acho, que eu sugeri, mas ele achou. É bom, né? 50% assim, dá pra. Ia ficar alternando entre essas duas retas, né? Por exemplo, se rodar aí de novo com 50%, talvez tenha na outra. Será? Ou não, não tem. Só. Eu acho que talvez vou gerar uns dados, tá certo? Certo. 50% elementos. Ransack. Gerar novos dados. Elementos. Tá errando. Tá errando, mas ele está certo. Vou aumentar para 55%. Elementos Ransack. Bom, aqui ele vai tender a achar os bons pontos. Agora, se eu tiver. Os outliers têm uma tendência. Os meus outliers não forem um bom modelo, tá bom? A situação começa aqui, olha. Os inliers estão bem caracterizados. Os inliers estão aqui, os outliers estão aqui. A lembrar, pessoal, que esses são algoritmos para a gente deixar rodando no computador de forma não supervisionada. Não é para ele ficar rodando e perguntando a gente: ei, tá bom? Então são algoritmos que você vai ter que deixar ele rodando. Eles são feitos para com esse objetivo. Ok? Bom, números quadrados já foi. M estimador também já foi. LMEDs mais ou menos, né? Ransack. Então dá para perceber que o Ransack tem aparentemente um pouco mais de robustez que o LMEDs. Aumentar a percentual dos outliers, 60%, 65%. LMEDs já foi. Ransack. É só aquele conjunto de pontos, pessoal. Tem menos pontos agora, não necessariamente, mas está aparentemente passando bem por todos os pontos. Vamos ver até onde vai o Ransack? Agora o nosso objetivo é derrubar o Ransack, né? Com 75%. Deixa eu aumentar. 80%. Pessoal, 80% são 100 pontos que eu estou gerando, então são 8 pontos só, tá? Já começa a chegar o limite que a gente começa a achar padrão no meio do caos. Ou seja, pode ser que eu não tenha nenhuma dificuldade de achar 8 pontos aqui conectados no meio desse caos e dar uma boa reta. Tá bom? Mas é por conta do caos que eu estou apresentando para vocês. Mas olha assim, mesmo assim o Ransack 85. Dá para ver que ele está sendo bem guiado para esses pontos aqui. Então você não pode dizer que ele está com um comportamento, está com um desempenho ruim. Que ele achou aparentemente o conjunto razoável de inliers. 90% acho que é demais, você não acha não? Não, reduzir, desculpa. 90%. Pronto, se eu não tivesse traçado aquela reta. Aí eu vou embora, cara. Ele passou entre esses pontos. Você não pode dizer que ele não passou. Ok? Daqui pra frente é
Teria. Começa a ser delírio. Ele usou bem a palavra. Okay? Mas Hansak tem apresentado muito bons resultados, acima de 80% de outflyers. Tá bom? Bom, pessoal, se você olhar como esses algoritmos são feitos, assim, você entende a lógica deles. Tá? Se eu não tivesse falado nada para vocês dizendo assim, inteligente, não é? Você chegasse à conclusão, poxa, é algo inteligente, ele consegue. Mas na verdade é muito mais a inteligência de quem elaborou o algoritmo do que o algoritmo em si. Tá bom? Então, eu faço referência a isso porque tem muitos movimentos recentes interessantes na parte do machine learning, mas se você olhar por trás, são processos de estimação. É encontrar no meio de dados, aparentemente no meio do caos, padrões, modelos, parâmetros. Tá certo? Que pode ser parâmetros de uma função paramétrica, uma relação de modelo de sensor, o que seja, ou que sejam padrões de distribuição de probabilidade, que são também modelos. Ok? Bom, pessoal, hoje nós vamos encerrar um pouco mais cedo. Bom, a gente continua na próxima semana. Eu estou prevendo uma atividade para quarta-feira, que vai ser em cima de artigos, que eu vou tentar selecionar, para a gente dar um pouco mais de ânimo e dinâmica para a aula da gente, tá bom? Já procurando linkar com os assuntos que a gente vai ver na parte de robótica, sem que a gente tenha estudado os tópicos mais pra frente, tá bom? Só para a gente já ver a relação com a parte que a gente vê até agora, de estimação. E segunda-feira, isso eu considero que segunda-feira eu consigo cobrir filtragem estocástica. Mas assim, eu não quero dar aula para você de filtragem estocástica, eu vou, na verdade, dar uma passada para você entender os conceitos associados, tá bom? Então é isso, pessoal.